E aí, galera, tudo bem? Fala, Pessoal, rapaziada, aí? tudo certo? Como é que vocês estão? Professor Orlando, professor Rafael. Aliás, Rafael, Orlando. Eu falei, Confundiu? a gente é parecido. E prazer enorme, estamos aqui começando uma aula de redação e de atualidades. Vocês devem bem saber, eu sou professor de atualidades e o Rafael Torres é professor de redação, não é verdade? Exatamente. E a gente, na verdade, com esse encontro, tenta aliar duas estratégias muito interessantes até para que o seu texto evolua, possa ser aperfeiçoado. A gente sabe que existe muita técnica de construção escrita, mas às vezes o conteúdo falta e discutir alguns temas é imprescindível para fazer com que uma forma bacana se alie a um conteúdo interessante. Sem dúvida. E além disso, é preciso conteúdo, né? Como o Rafael acabou de colocar, que a aula de atualidades vai te dar nesse tempo que a gente vai ter aí, curto, mas é um tempo importante, objetivo, que é justamente a questão do que colocar na redação, né? Porque você precisa preencher, né? E dar informações, dar exemplos, o Rafael sabe melhor do que eu isso, mas não adianta você ter só a forma, né? E aqui a gente une as duas coisas. Já fizemos uma aula passada, que foi um tema que eu acho também precioso para a prova, que foi sobre a intolerância. Intolerância, exatamente. E eu acho que foi um tema muito bom, eu acho que falamos bem aí sobre questões raciais, perseguição de gênero, perseguição, sobre várias perseguições, que eu não lembro mais agora, mas na aula de hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e, mais especificamente, mobilidade urbana, que é um tema quase clichê de prova de Enem, não é isso? Sim, e é bacana pensar na mobilidade urbana ou como possibilidade de tema em si, ou a possibilidade também, e é muito interessante focar nisso, de sustentações para outros temas. O que às vezes alguns candidatos não entendem é que discutir certos assuntos, ter certas abordagens, favorece não só a cobrança direta daquilo, como também acaba por sustentar uma série de outras leituras que dizem respeito ao tema que a prova vem a cobrar. Então a gente que acompanha a internet, vê o que a galera anda postando, vê uma série de listas. As listas com os temas mais prováveis e às vezes Sim. algumas até com temas certos de cair. O problema é que muitos estão se desviando desses temas, e aí por motivos muito justos, que é tentar fugir do clichê. Óbvio que uma banca vai, na maior parte dos casos, optar em não contar com aquilo, mas vai que vem. Ano passado fugiu do clichê, não fugiu? Fugiu, e fugiu substancialmente. Ano passado foi a proibição da publicidade infantil. Essa foi difícil, né? Foi. É complicado, porque, na verdade, o que acontece? A publicidade infantil faz parte desse indivíduo a vida inteira. Ele sempre lidou com isso. Só que, às vezes, o candidato de Enem, ele opta por olhar para a redação como algo fora da realidade dele. E são muitas as ocasiões em que, de certa maneira, você consegue pegar exemplos, referências, né, da sua vida cotidiana e transformar isso em argumentação, transformar isso em exemplificação. Então, fica ligado, porque muito do que você pode fazer hoje, em termos de construção textual, tem a ver com aquilo que já foi vivido, tem a ver com aquilo por que você já passou. A tática, na verdade, é fazer com que esse processo seja esfriado. Você, óbvio, não vai dizer que foi você que viveu aquilo, mas provavelmente muitos terão vivido aquela mesma ocorrência. E com isso você ilustra bem. Então, muitos excelentes exemplos estão na própria vida cotidiana do candidato e ele não nota. Não, eu acho que é o caso da aula de hoje, porque mobilidade urbana, a gente vive isso, né? As cidades do século XXI são cidades cada vez mais hostis ao ser humano. Você vê, por exemplo, o tempo que se leva, que se gasta do trabalho para casa, ou do estudo, né, do cursinho para casa. Às vezes são 3, 4 horas, você imagina o caos que é. Sim. Fora a questão da poluição, que a gente vai abordar isso, principalmente na parte de atualidade, da emissão de gases estufa, como dióxido de carbono, como metano. Então a questão hoje de pensar a sustentabilidade é uma coisa muito macro e que não envolve só a questão ambiental. É importante lembrar que a sustentabilidade envolve questões também sociais, como, por exemplo, a questão de você não parar o desenvolvimento, porque dos 7 bilhões de pessoas na Terra, 2/3 ainda passam fome. Então, não adianta pensar só em preservar o meio ambiente se você tem ainda a necessidade de desenvolvimento econômico de áreas inteiras paupérrimas. Mas é crescer de forma sustentável. E eu acho que essa é a questão que a gente vai abordar hoje. Porque, por exemplo, no próprio tema da mobilidade urbana, não é que as cidades vão parar. Elas só vão continuar crescendo, só que de uma forma sustentável. Sim, e um detalhe que é muito interessante em cima disso
é o quanto, às vezes, a redação acaba se contradizendo, né? O texto acaba optando por uma estratégia que algum outro exemplo com o qual ele conta desfaz. Caso, por exemplo, que a gente vai conversar a respeito da mobilidade pela bicicleta, Sim. pelo uso das ciclovias. Sim. É interessante o quanto, às vezes, se propõe isso, mas a prática efetiva, cotidiana, não corresponde ao que se propõe. O cara que propõe que haja mais ciclovias na cidade, muitas vezes, é aquele que não opta por essa estratégia. Então é bacana a bicicleta pro vizinho. É o meu caso. Pra galera... Eu adoro carro. Não, isso é horrível. Mas você vai achar maneiro se tiver mais bicicleta. Não, eu vou achar mó barato. Não, Dia Mundial Sem Carro, eu abaixo o vidro e xingo o outro. Nada mais coerente pra... Total. Não, eu sou incoerente se forma de pessoa, preciso interromper, Rafael. Não, mas é porque é o seguinte, não, eu tô brincando, é porque eu sou uma pessoa muito sedentária, eu acho que vocês podem perceber. Mas a questão também, você também é ficando? Não, o quê? Mas a questão da bicicleta é um tema interessante que ele falou. Que a gente estava discutindo, eu achei que você fosse falar de outra coisa. Da implementação em São Paulo, da ciclovia. A gente vai trabalhar isso, vamos falar sobre isso. Nos slides, Uma outra coisa, só para não perder o gancho antes de começar a aula, que aqui é só uma introdução, é que a própria questão da contradição do governo, que estimula o transporte coletivo, mas reduz o IPI para comprar carro. Né? Não dá, não faz o menor sentido. Ou então, como agora fez, não reduziu o IPI, mas despejou uma fortuna nos bancos públicos para que as pessoas possam comprar carro com um financiamento menor e um parcelamento maior. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente diz, não use carro, use transporte coletivo. Aí vai lá o governo e fala, vamos reduzir o IPI, vamos emprestar dinheiro para comprar carro. É uma contradição. Falando de Brasil, é uma coisa esquizofrênica, né? Aí você vê um Globo Repórter com a maldita Glória Maria, que eu tenho uma inveja dela. Mentira, por quê? Que ela viaja pra tudo que é lugar, cara. Eu não vou pra lugar nenhum. E eu morro de inveja da Glória Maria. Ela foi pra Suécia, a pessoa tem o carro de aluguel. A pessoa pega o carro e aí usa o carro que fica ali no bairro à disposição dos vizinhos e aí depois devolve o carro. Se a pessoa não... E aí tem uma questão interessante que é o status do carro. Você vê que na Europa o status cada vez menor de ter um carro, um carrão, né? Não é mais sinal de diferenciação social. Aqui no Brasil Sim, e muitos dos grandes centros urbanos impedindo que em suas áreas centrais haja circulação de carros. Está vivendo isso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e em alguns outros núcleos urbanos. Petrópolis. Eu morei em Petrópolis muitos anos. As calçadas foram alargadas, as ruas foram diminuídas e as vagas sumiram. Ou seja, para estimular que a pessoa, numa cidade pequena como Petrópolis, ou vá a pé ou vai de bicicleta, ou faz o outro transporte. Eu fiquei revoltado, mas é certo. E o que é do estímulo que vira pressão e acaba não dando outra opção para o cidadão, a não ser, né, o transporte público como circulação. Exatamente. Isso, às vezes, na própria redação do Enem, vale a pena como intervenção, porque muitas das intervenções com as quais o candidato quer contar acabam não valendo a pena por se tratarem de aspectos culturais que a gente não vai conseguir resolver da noite para o dia. Então a gente vai trabalhar médio, longo prazo. É isso que eu queria antes de começar. A gente já começou, né? Já começou já. Verdade. Mas a questão da contradição que ele falou sobre a questão da cultura, não foi a contradição, da questão cultural, é que, por exemplo, aqui no Brasil ainda é cultural que ter carro é uma diferenciação social. Sim. Né? O sujeito que tem carro já é visto de um jeito. E dependendo do carro ainda, o cara é melhor ou pior. Né? Exatamente. Então você pega lá o cara que tem um carrão e o cara é bom, é um cara gente boa, tem boas qualidades. Aí pega o outro que tem um carro velho, né? Sei lá, um Palio 99 2000, né? Que é o meu caso. Aí já é um sujeito, entendeu? Que tem péssimas qualidades. Mas isso ainda está incutido na cabeça das pessoas. Você vai numa Europa, por exemplo, as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em pegar um metrô, pegar aqueles VLT da vida. Sim. Quantas né? não são as reportagens que aparecem em rede social de prefeitos de grandes cidades europeias que vão para o seu local de trabalho por transporte público? Rafael, exatamente. Você vê o prefeito de Londres, que é um cara até meio doidão e tal, ele vai para o trabalho de metrô. E muitas pessoas não se espantam mais com isso. Vê o prefeito lá indo e trabalhar é normal. Aqui, se você pega um vereador, um vereador andando de metrô, teve um caso... Atrizes também. Porra, eu ia dizer isso. Teve um caso da Lucélia Santos. Cara, você viu esse caso? Da Lucélia Santos. Ela pegou um ônibus pra ir não sei aonde. Cara, nego tirou selfie. Aquela cara de indignação. Como assim você? Não, e escreveram. Decadência. Exatamente. Então, a gente, muito em redação, falando de mobilidade urbana como questão de infraestrutura, não é só.
A gente tem que pensar em mobilidade urbana também pelo aspecto cultural. Exatamente. Bela questão, a gente não tinha pensado nisso antes. É verdade, mas eu falo, a aula vai rendendo assim naturalmente. O QG. É o QG. Vamos começar com os slides? Vamos começar? Então vamos lá, aparecendo o primeiro slide para vocês, que eu acho que é o logo da aula de hoje, que é Esquenta Enem, num estúdio geladíssimo, gostosíssimo, por sinal. E aqui o Esquenta Enem, redação e atualidade, Rafael Torres e Orlando Schibler. Rafael com PH, isso é uma viadagem, né? Não, culpa da minha mãe, pô. Agora vai lá e reclama com ela. Ok, perdão. Com isso, não. Agora, mãe, vamos... um beijo. Então, o tema do aquecimento global, meio ambiente. Olha só, galera, deixa eu falar uma coisa primeiro de atualidades aqui, depois o Rafael vai fazer a intervenção dele. Essa questão de desenvolvimento sustentável, historicamente, ganhou força no relatório Brundtland, que aconteceu entre 1983 e 87, que foi um longo encontro que aconteceu na ONU, dirigido pela a então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, por isso relatório Brundtland, e que deu origem a um documento chamado Nosso Futuro Comum. O que esse relatório fez? Ele criou o termo desenvolvimento sustentável, que basicamente se reduz a três conceitos: preservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico e as preocupações e ações sociais. E aí é interessante citar essa questão do desenvolvimento econômico, porque no encontro que houve antes, que foi em 72 na Conferência de Estocolmo, a proposta risível era do crescimento zero. Os países ricos propuseram aos países pobres e emergentes que não crescessem para preservar o meio ambiente. Piada, né? Mais risível do que isso, né, não existe. E o relatório Brundtland, ele não vai nesse sentido. Ele vai no sentido de que é necessário o desenvolvimento, sim, mas o desenvolvimento sustentável. Né, com uma matriz energética sustentável, com o tratamento do lixo, com a questão da água que hoje se impõe. Você vê a crise hídrica que hoje ganha as manchetes, em grande parte porque o problema afetou Rio e São Paulo, porque Nordeste tem crise hídrica há muito tempo. Midiaticamente interessa que haja alguns núcleos em que o problema acontece para ele ganhar proporção. Para ganhar proporção. Exatamente, porque senão não tem. Agora, senão não é capa do Almanac Abril. Agora, um detalhe interessante que você colocou, né? Essa questão do desenvolvimento. Às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber a noção de globo, ou seja, a heterogeneidade e o quanto certas medidas valem a pena em uns locais e não em outros. É muito interessante o quanto pensar em redação Enem, até em nível de Brasil isso acontece. Quando muito candidato propõe intervenção para um determinado problema, ele esquece que o Rio e São Paulo não são os únicos núcleos que compõem o país. Então é muito complicado, de repente, em redação, você propor intervenções que digam respeito só a grandes centros urbanos. Entendi. E uma cidade pequena, de repente... Sendo o Enem uma prova nacional. Exatamente. Então, se o perfil do tema é nacional, que as nossas intervenções tenham o máximo de cunho nacional. É óbvio que, de repente, parte dessa intervenção restringe-se a esse grande centro urbano. Aí isso é um papo. Eu ia te perguntar isso. Em redação acontece no Enem de você focar num lugar específico? Não acontece... Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aí é que tá. Não acontece de focar em um lugar, mas acontece de um país heterogêneo como o nosso, em diversos segmentos, aspectos, fatores, de um tema ter muito mais incidência sob o ponto de vista do conhecimento em um local do que em outro. Vamos pegar o caso da lei seca. Efeitos da implantação da lei seca, que caiu. Exatamente o tema. Muitos não faziam a menor ideia do que era uma. E muitos, inclusive, associaram lei seca àquela lei que proibia o consumo de álcool em véspera de eleição e algum período pós-eleição. Muita gente fugiu do tema exatamente por essa falta de corte. E aí, o que acabou por acontecer? Muita gente fugiu do tema por completo, tirou 0 na redação, porque não atendeu ao comando. Não legal 0, mas eu entendi. Sim. Agora, olha o detalhe interessante. O texto 1... Era uma coisa regional, né? Era uma coisa que a lei seca pegou no Rio. Exatamente. Né? Agora tá até pegando em Minas, você vê em outros lugares, mas começou de fato no Rio. E aí foi cobrado no Enem, que é uma prova de nível nacional. É bem lembrado. Mas sabe como a banca se protegeu disso? O texto 1 da coletânea de textos... Não, o texto 1 explicava o que era lei seca. E dizia que era atribuição dos municípios e dos estados, principalmente, fazer com que essa lei fosse executada.
Talvez ali houvesse até uma estratégia por parte da banca para que caso alguém se irritasse com aquilo e resolvesse ir até as últimas consequências, tinha uma justificativa. Tinha uma justificativa, uma defesa. Uma defesa. Então toma cuidado, porque se vier um tema com essa tendência, não regional, mas um conhecimento maior por parte de determinado núcleo populacional, tem que tomar cuidado para que isso não atinja a tua argumentação. E que não é definitivamente o caso que nós escolhemos para a aula de hoje, porque a questão da sustentabilidade não é nem um caso nacional, é um caso mundial. É um caso planetário. E como eu estava falando, só para voltar aqui à questão da sustentabilidade, ela tem esses 3 pilares básicos, né? E aí tem uma série de discussões sobre vários temas, que a gente escolheu focar na mobilidade urbana. Mas, por exemplo, a questão do lixo. Hoje existe uma preocupação enorme do que fazer em relação aos chamados lixões. É uma coisa local, mas houve aqui no Rio de Janeiro o fechamento de Jardim Gramacho, que na verdade está até voltando aos poucos já meio que de forma marginal, mas em várias cidades do país houve também esse tipo de medida. Até porque existe uma lei nacional, e aí que é a questão da lei seca, que é a política de resíduos sólidos, que obriga os governantes de municípios e de estados a fecharem os lixões e transformarem esses lixões em aterros sanitários, ou melhor, aterros controlados, aonde você tem a não emissão do chorume, que contamina o lençol freático, a não emissão do metano, que é o CH4, que é o gás que tem uma capacidade de estufa gigantesca. Inclusive, o grande vilão que a gente fala é o CO2, que é o dióxido de carbono. Mas o gás que mais polui no mundo é o metano. Aliás, o gás que tem a maior capacidade de estufa é o metano, que é o CH4. É porque o CO2 tem mais a emissão dele por causa de automóveis, indústrias e tal, enquanto que o metano está mais restrito a lixões e também, não é brincadeira, Rafael, não é para você rir, é da flatulência dos animais herbívoros e também alguns carnívoros. Então é importante pensar agora na nossa própria culpa. Sim, você tem como mostrar a sua mão? Pra ver se tá amarela. Mais ou menos. E o quanto Rafael. Não, sempre, desprevenido. E o quanto é importante também pegar um pouco da fala do Orlando e levar para o aspecto transdisciplinar que essa redação tem que apresentar. E para o aspecto sério também. Voltando para tentar. A ideia do conhecimento adquirido. Cuidado para não transformar conhecimento de mundo naquilo que você chama de fator transdisciplinar. A redação do Enem exige que o candidato entregue em meio ao texto algum conteúdo adquirido. E esse conteúdo adquirido pode assumir forma principalmente de argumento, com o qual se conta para defender uma tese, um posicionamento. Orlando agora falando a respeito do metano e a respeito de uma série de aspectos que inclusive podem ser aprendidos em aulas como biologia e química. Sim. Isso tudo é imprescindível sem dúvida. Para a redação se tornar mais densa em termos de sustentação. A tal da interdisciplinaridade. Exatamente. Né? Sem dúvida. E aí, esse é um detalhe importante. Os temas do Enem, historicamente, tendem a um cunho mais humanístico da coisa. Então, filosofia, sociologia, história e geografia são as disciplinas com as quais os candidatos contam mais. Sim. Mas eu queria que você prestasse atenção na possibilidade de biologia e química, principalmente essas duas, entrarem como estratégias de sustentação argumentativa. Claro. O que o Orlando entregou agora foi um exemplo de como você pode sustentar posicionamento com base em conteúdo que não humanístico em si. Exatamente. E isso é bacana pra caramba, porque torna a tua redação diferente das outras, faz com que a sua argumentação seja muito mais sustentável, muito mais densa ao mesmo tempo, e isso também representa ganho de linha, no fim das contas. Você acaba fazendo uma redação que, no comparativo, acaba sendo bem melhor. Não, e que um aluno bem instruído ao longo do segundo grau, do nível médio, segundo grau, eu tô velho, do nível médio, ele tem esse conhecimento de química, de física, que pode sustentar uma redação, como o Rafael disse bem, vai mais para esse lado de humanas, né, de filosofia, de sociologia, mas que evidentemente temas que, por exemplo, a sustentabilidade, você entrar com uma informação até às vezes técnica, eu posso dizer assim, das outras matérias, te produz uma redação diferenciada, né? O cara sabe o que está falando. Ele sabe que, por exemplo, o CH4, que é o metano, olha só, já mandei a fórmula, é mais estufa que CO2. Você não precisa equilibrar a equação, que eu acho que seria um exagero, né? Imagina. Então, a síntese, uma análise lá no meio da redação, eu lembro. Eu corto C com C, eu corto O com O e vai dando certo. Cortar não lembro não. Cara, isso era um horror. Eu tinha horror. A química não é de Deus. Mas enfim, isso é um parênteses aqui rápido. Mas enfim, vamos voltar aos slides, por favor? Produção slides. Essa é a Gro Harlan Brundtland. Rafael, quiser falar alguma coisa, você me atrapalha. Eu falo demais, tá? Não. Por favor. E aí a questão
Da mobilidade urbana, aí é o Dia Mundial Sem Carro, que eu não faço a menor ideia de que dia seja, porque eu estou... Inclusive nele com o carro. Não, eu tô preocupado, eu tô sempre preocupado, mas eu sou muito dependente de carro, gente. Eu fui criado pela mãe e pela avó, sabe como é que é? Mimado, né? Então eu tenho dificuldade de não andar de carro. Mas é porque eu moro mal, entendeu? Pra eu pegar um ônibus, Rafael, eu levo 1,5 km a pé pra poder pegar um ônibus. Aí você vê o problema da mobilidade urbana. As pessoas não têm no Brasil, eu vou falar uma crítica social, né? Transportes integrados, né? Você vai num país desse qualquer da Europa, qualquer outro lugar, você tem transportes coletivos integrados e aqui no Brasil não existe essa preocupação ainda. Por exemplo, o metrô. Metrô é privilégio da onde? São Paulo, Rio, Salvador tem um metrô mítico que, né? É mítico, né? É mítico ou místico? Não, místico é o de menos, ele nem existia até pouco tempo atrás. Agora ele deve ter, agora ele foi inaugurado, mas é o quê? Quantas estações? 4. Temos aqui um baiano aqui legítimo, um soteropolitano, 4 estações. O nosso metrô do Rio ele vai para frente e vai para trás, né? E não sei quantas estações tem. A geografia da cidade, eu tô defendendo, tem uma petralha aqui. Agora a questão não é isso não. Você vai pro metrô de Londres, metrô de Paris, você entra em dimensões que você nunca viu. Uma vez eu entrei no metrô aquele de Paris, pô, eu saí numa dimensão e encontrei meu avô falecido. Você entendeu? Era ali a nosso lar, entendeu? Então, você vai no metrô de Londres, né? Nova York, você encontra ratazanas maravilhosas, mas você vai pra onde você quiser, você tá entendendo? Agora o metrô aqui, o primeiro metrô, vamos falar agora das datas. Eu gosto de datas, sou historiador, né? Até tatuei pra não esquecer. De renda. Não, é de verdade. Eu já tentei apagar essa merda, mas não deu mesmo. O metrô de São Paulo foi inaugurado em 74 e o do Rio de Janeiro em 79. E ele tá agora em expansão por causa dos Jogos Olímpicos e tá indo até a Barra da Tijuca, área nobre da Barra da Tijuca, né? Jardim Oceânico. Nem todos moram em áreas nobres, né? Como nós temos aqui uma blogueira sensacional, mas as pessoas moram mal. As pessoas moram mal, Elisa. Ninguém mora, entendeu? Onde você mora. Então, as pessoas precisam de transportes públicos, né? E aí é engraçado que o governo tem um discurso de que tem que usar o transporte público. Aí você pega um ônibus translotado, entendeu? Com um metrô translotado. Eu morava em Petrópolis, né? Petrópolis é charrete, lá o transporte público. Aí quando eu me mudei pra cá... na praça, no máximo. Não, no máximo. Aí eu mudei pra cá, eu mudei pra Copacabana, que tem metrô. E o meu trabalho era na Cinelândia, que tem metrô. Aí eu achei aquilo o portal entendeu? Assim, você entra num lugar e sai do outro. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei uma hora do rush, chovendo, 6 horas, aquelas pessoas querendo entrar, que tem isso, né? A pessoa não espera você sair, ela quer entrar. Eu apanhei de velhinha, eu apanhei entendeu? Aí em uma semana eu virei Conan o Bárbaro. Eu dava banda, eu dava cotovelada, entendeu? As pessoas não têm educação, cara. Mas é porque também não existe uma educação vinda de cima para baixo. Educação no sentido de você ter também o transporte público mesmo incentivado. Aí, Orlando, a gente volta para a questão cultural. A questão cultural. Porque, na verdade, você tem uma geração atrás da outra, sem nenhum tipo de know-how, expertise mais específica em relação a isso, o que acaba, na verdade, provocando o quê? Uma falha na própria percepção da importância desse transporte. Então, mesmo que ele seja oferecido, você tem alguma probabilidade de a ideia não ser comprada. Sim. De as pessoas fazerem com que aquilo não seja uma ferramenta útil por uma falta de costume. E aí, pegando e levando para a redação. Levar para a redação e pensar numa intervenção como essa é pensar, por exemplo, também no aspecto cultural, mais uma vez. Eu vejo muitas redações propondo no físico, quer dizer, o político-econômico. Mas muito da escola pode colaborar para que essa intervenção seja melhor. Você vê, por exemplo, o caso das leis de trânsito. Daqui a pouco a gente vai falar da bicicleta. O quanto não se utiliza a bicicleta também por uma série de falhas na proteção do ciclista. Sem dúvida. Quanto à circulação dele pela cidade. Não adianta eu te incentivar a usar a bicicleta, eu não te dou. Ciclovia, que vai na mão dos carros. Porque em São Paulo, por exemplo, muitas vão na contramão. Obstáculos em meio à pista. Obstáculos em meio à pista. Quer dizer, pinta a rua, diz que é ciclovia. E se você for... O pedestre não respeita, né, a faixa do ciclista, acha que ali é a passarela dele. Aqui no Rio tem uma faixa de ciclovia que as pessoas desfilam ali como se fosse ali o tapete vermelho, né? Em Hollywood. E tem o outro lado também, o ciclista que não respeita um sinal de trânsito e atropela um sujeito e mata a pessoa, como aconteceu também aqui no Rio de Janeiro. Né? E você pega os números da Prefeitura de São Paulo, a gente tem, segundo a Prefeitura de São Paulo, cerca de 3,5% de usuários hoje, contando com a bicicleta para fazer a circulação.
Em Londres, 2,5%. Agora né? você vai para Amsterdã, tem 3,5% aqui? 3,5% em São Paulo. 2,5% em Londres, você tem em Amsterdã 47%, 48%, Copenhague um pouquinho a mais, 52%, 53%. Então você está falando de uma circulação que ela deve ser incentivada, mas a infraestrutura da cidade, bem como a cultura... tem que acompanhar, né? Então, aproveitando o gancho, pensa na escola como um agente de intervenção para muitos aspectos, dentre eles a relação com o espaço urbano. Eu acho que a própria escola pode incentivar, se não com uma matéria específica, mas com uma aula de história, com uma aula de geografia, tornar isso um parâmetro curricular obrigatório. Aqui no Rio tem um colégio, que não é um colégio privado, é lá na Barra, eu esqueci o nome, que tem um trânsito, né? Que tem na fronteira entre ali... ele sai da linha amarela, eu esqueci o que é Sesc, algum desses daí, que tem um negócio assim sensacional. Não, esse papel, eu estou preocupado com o papel, que é o seguinte, o Rafael fez o levantamento, a produção é muito preocupada. Não pode mostrar papel, papel do ser humano, porra. Eu queria mostrar isso aqui. Só dá o contrário. O Rafael fez o levantamento, olha só, Londres tem 402 quilômetros de metrô, 270 estações. Ele que fez isso, tá? Mas ele pediu para eu ler. Tóquio, 300 quilômetros, 277 estações. Né? O que é? Nova York, eles ficam mandando, eu não vou obedecer. 468 estações, e assim vai. O maior metrô do mundo é o de Xangai, que é o coração do sistema... É o quê? Ficar mais pra cá? Pro outro lado. Atrás de mim, não. Não. Tá? Xangai são 500 quilômetros de metrô. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, isso aí não chega nem perto disso. Eu realmente não fiz o levantamento aqui no Rio e São Paulo. Não. Esse é o número de... São os milhões de usuários. Sendo que Nova York, com o mesmo número, tem 10 vezes mais distância. Sim, Nova York, pô, não tem comparação. Não, e tem isso, a Elisa levantou bem, nossa vlogueira aqui, espetacular, que mora bem, ela lembrou isso. O de Xangai é recentíssimo, ele tem quantos anos? 19 anos. Tem até no Facebook, eu lembro disso, uma imagem mostrando que o metrô do Rio tinha tantos quilômetros em tal ano, e o de Xangai não existia. Aí mostrou do Rio, depois de tantos anos, aumentou 1 milímetro de um lado e 1 milímetro do outro, e o de Xangai teria não sei quantas, não é verdade? Realmente, então a gente tem essa pouca cultura e preocupação dos governantes de agirem de forma correta, né? Sim. Vamos para as bikes. Vamos lá. Olha só, aí as bicicletas é uma opção, tá vendo? Isso aí é Amsterdã. Eu por acaso tive, eu não me lembro, mas é um lugar muito bonito, Amsterdã, assim, uma quantidade de bicicleta. Não, eu não gosto de bicicleta, me assa. A questão meu é mais isso. Aqui é o prefeito do Rio, tá vendo? É Ctrl P, né? Eu sempre pergunto isso. Esse é o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o Sérgio Cabral, que foi a primeira cidade a implementar o sistema público de bicicleta, que hoje é patrocinado por um banco que a gente não vai fazer propaganda, Itaú. E essa bicicleta laranja que aparece, tá vendo? E várias cidades do Brasil já tem. Santos, Floripa, Goiânia, Sorocaba, que é um aplicativo, você já fez isso? É um aplicativo que você baixa... É um aplicativo que você baixa e aí você consegue desprender a bicicleta e usar a bicicleta. E aí você deixa numa próxima estação. Eu acho que o que favorece muito no Brasil também, especialmente no Rio de Janeiro, o uso da bicicleta, é o clima, que é agradável. É um clima senegalês, é um clima congolês. Você chega no trabalho e a pessoa não te cumprimenta, né? Sim. 2 beijinhos é impossível. Mas é uma boa, galera. As pessoas estão atletas, estão melhorando o corpo, né? Enfim. E o que ajuda também na questão estereotípica nossa, né? Porque se você parar pra pensar, o cara quando chega aqui, encontra esse tipo de bicicleta disponível para circulação, etc., o cara deve imaginar que todo brasileiro, principalmente o morador desse grande centro urbano, ele pega a bicicleta todo dia dele para ir pro trabalho, volta, como a Elisa, de onde ela vem também, dá para vir de bicicleta, tava na minha hora de zoar também. E aí a gente fecha o circuito mostrando que, na verdade, fica muito mais fake para muita gente do que especificamente o uso. É verdade. Isso, na verdade, é o uso cosmético, né? Que nem o VLT, por exemplo, que é curtíssimo, o veículo leve sobre trilho. E alguns estudos contestando absurdamente o fato de você contar com sistemas como esse, o caso do BRT também, com menos de 1 milhão de pessoas, até funcionaria para alguns desses estudos. Mas... Asterisco, que nem todo o Brasil chama de BRT. O BRT são os corredores exclusivos de ônibus, né? Onde você tem um corredor que começou em Curitiba. Os ônibus articulados, não é isso? Ônibus articulados, ou até mesmo só faixas mesmo, aqui no Rio articulado também, mas faixas exclusivas onde a pessoa acaba optando pelo ônibus porque vai ser mais rápido do que enfrentar um trânsito, né? Salvador tem também?
Não, Salvador não tem nada, né? Um abraço, pessoal do Salvador. É que nosso amigo daqui, soteropolitano, Ed, está nos dando informações online, full time, motherfucker time, tudo na hora, tá legal? E pra você ver como é que é essa coisa da lei de trânsito. Como é que é? 41. Chegamos a informação, 41 quilômetros do metrô do Rio, é mesmo? Porra, olha só, os outros tem 402, 300, 308, 293, porra, o de São Paulo tem um pouco mais, 68, sim. Do Rio 41. Se você juntar Nova York e região metropolitana, a gente chega a quase 470 estações. É, mas ele tá zoando a gente. E o de Salvador? Fala continuando, né? Entendeu? Vai ficar zoando a gente. Né? E só para concluir, aí é interessante, né? Como é que as leis de trânsito são, em muitas ocasiões, totalmente desrespeitadas. Quando você pega o BRT, você percebe que a circulação do ônibus, ela acaba por acontecer numa faixa que é separada das outras que estão ali ao lado por uma calçadinha um pouco acima. É isso. Porque se deixar na mão deles... Rafael, olha só, Rafael é espírita, cara. A gente tem uma ligação aqui, entendeu? Ontem, um casal tentou fazer o retorno pelo meio da faixa de moto, né? Porque ali o calçamento, mas tem um espaço. Cara, o BRT freou em cima, cara. Freou em cima do casal e eu ia ver um assassinato na minha frente, assim, uma morte horrorosa que me ia traumatizar pro resto da vida. Porque as pessoas não têm educação, né, cara? Imagina, você pega um exemplo desse e consegue transformar isso numa ilustração de redação. Você pode, por exemplo, falar a respeito de acidentes que se tornam frequentes devido ao fato de o respeito às leis de trânsito ser mais raro ou não ser tão trabalhado. Dentro do próprio núcleo familiar. Né? Quantas não são as ocasiões em que a gente ouve pessoas dizendo que dirigem melhor, até mesmo consumindo bebida alcoólica. Surreal. E isso em alguns locais é dito como verdade. Então, o próprio pai, que de repente foi estimulado a não respeitar essas leis de trânsito, encarando o trânsito como uma verdadeira selva, isso inclusive propaga para gerações futuras, e a própria escola que muitas vezes não compra a briga, e é importante você entender isso, dessa ilustração da lei. Fazer com que noções como ética possam ser trabalhadas, e daí, consequentemente, a lei, já dentro do espaço escolar. A gente pode trabalhar noções de ética, por exemplo, numa fila de cantina. Sem dúvida. Falando a respeito do espaço, seu espaço, o espaço do outro. Perfeito, disso Rafael. para a lei é um pulo. Brilhante. E aí, em cima disso, vamos trabalhar um outro conteúdo que eu acho que para a redação pode ser bastante decisivo, que é o seguinte. A gente está trazendo um conteúdo aqui que espelha para a realidade cotidiana, que espelha para uma realidade mais macro, técnica, estudo. Beleza, buscou estudo, produziu uma redação mais densa, mais conteudista, com melhor argumentação. Só que, e você que trabalha com ciência humana também pode confirmar isso, a gente que produz texto, a gente tem nossas falhas nessa produção. Essas falhas acabam por acontecer sob N perspectivas. Uma norma padrão que você não domina, ou, de repente, uma falta de atenção. Aí, de repente, você vira para mim e fala assim, mas, Rafael, eu errei. Beleza, eu errei e vou revisar. O problema é que, hoje, eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso, tá? A revisão textual, ela está sendo um problema tão ou até mais grave do que a própria produção. Então, ele produz e ele se revisa. Só que ele se revisa de uma maneira muito ruim, fazendo com que erros, e isso que é o mais engraçado, erros que ele sabe que são erros, passem batido, e ele acabe não transformando isso numa oportunidade de melhorar o texto. Eu não tô entendendo, assim, a revisão mesmo na hora de fazer a prova... A revisão depois da redação. Porque a pessoa faz a lápis, depois faz de novo? Ela tem a possibilidade de fazer o rascunho e a produção textual na sequência. Só que essa revisão textual acaba sendo feita de maneira muito aleatória. Entendi. Então, o que eu busquei trazer hoje? Uma oportunidade de a gente refletir sobre uma espécie de um checklist que a gente poderia montar com base naquilo que, depois de pronto o texto, ele poderia ser melhor, mais conteudista e ao mesmo mais bem elaborado, mais cuidadoso. Por isso, vamos para o slide, dá uma olhada. É o que eu chamo de revisão textual 2.0. Vamos passar da primeira fase de revisão textual. Pô, bacana. Eu quero que você... 2.0, legal. Gostou? Que bacana. Eu achei legal também. Ele não gostou muito, não. Tipo uma pergunta, tem muita gente que usa linguagem na internet, tipo VC? Ainda tem. Isso aí no texto jurídico aparece VC de vez em quando, mas o cara da redação não admite isso, não, o cara da redação, em hipótese alguma. Alguma, não existe isso, né? Sim. Mas não existe esse vício? Deve ter, né? O que acontece é o seguinte, a gente não pode dizer para ele não usar... Quer tecer? A gente não pode pedir para ele não usar o internetês na vida dele como um todo, porque já dizia inclusive o Bechara, a gente tem que ser poliglota dentro da língua. Saber o contexto certo
para contar com cada nomenclatura, com cada noção de norma, etc. O problema... Bechara é um autor de uma gramática, a galera sabe? Exatamente, sabe. Sabe tá. que a gente já teve essa oportunidade de conversar e aí, obviamente, fica aquele papo da pesquisa, buscar informação. O problema do texto, de novo, é a adequação. O cara que sabe mexer com internet, tem um uso bacana e tal, de repente, para a redação não filtra. Então ele até sabe produzir texto em norma padrão, mas ele não sabe essa hora de parar e transformar isso numa produção mais eficaz. Então isso acontece? Acontece direto, acontece direto. O problema é esse filtro. E às vezes acontece isso que é o pior. O cara Verdade, VDD. Então, né? escreve no automático, depois é que ele vai notar. E o caso do VC é pior ainda, porque mesmo se ele consertar, vai dar ruim, porque eu estou falando de um texto dissertativo argumentativo, em que eu não posso falar com o leitor. Você, né? Qualquer tentativa de contato com o avaliador de maneira direta é improdutiva. Você tem que fazer um texto com a tua opinião, sem você se marcar, porque obviamente a opinião é sua. Bom, pelo menos se espera. Não, aí você não precisa falar eu. Não, nunca. Não. Marcas de pessoa. Lógico, então. É o pressuposto, é o óbvio. É uma coisa, piada, texto para rir. Pô, na palavra piada já está pressuposta a intenção de fazer com que a pessoa ria. E vamos tentar tornar essa revisão um pouquinho melhor. Beleza? Dá uma olhada no slide, vamos lá. E aí, eu queria, para que essa revisão acontecesse da melhor forma possível, que a gente pudesse passar por alguns aspectos aqui que merecem discussão. Primeiro é o tempo de produção. Vamos lá. Você já fez a prova no sábado. Essa prova no sábado é mega desgastante. E, na verdade, eu digo isso muitas vezes em sala de aula. A transição do sábado para o domingo é decisiva para um bom resultado no Enem. E levando em consideração que a nossa disciplina é aquela em que você tem não só o desgaste do conhecimento, do conteúdo em si, como também a produção textual, que é muito mais densa na própria prática do que marcar o xizinho, do que marcar a múltipla escolha, a gente precisa administrar muito bem essa noção do cansaço somada ao tempo disponível. Então dá uma olhada lá. Você tem no mesmo dia linguagens, matemática e redação. Eu estou esperando a matemática ser o raciocínio lógico que propuseram lá no início do sistema, que disseram que ia ser. Que até agora o cara faz mais conta do que faz o raciocínio que pretendiam no início. A prova de linguagens, como Marquinhos e Lúcia brilhantemente falaram agora há pouco, é uma prova cujos textos, se não são tão grandes, exigem uma atenção. Textos, que eu digo, textos base e textos das alternativas. Só que a gente não pode prejudicar a redação com isso. Então muita gente me pergunta, tempo para a redação. Eu te diria que alguma coisa entre 1 hora e 1h10 é razoável e suficiente para que esse texto seja bem produzido. É muito tempo, não? Não. Dá dentro do esquema para uma prova como essa. Porque se também gastar menos do que isso, você tem a possibilidade de encontrar transtornos no que diz respeito à seleção de argumentos, etc. Então é um tempo calculado aí bastante razoável. Então é administrar esse tempo para que a própria redação não se prejudique e as outras disciplinas do mesmo dia, tá certo? E você começaria pela redação? Eu começaria pela redação e aí é que tem um detalhe, por causa da revisão. Porque o grande problema da revisão também vem do momento e da forma com que eu a faço. As pessoas normalmente quando fazem a redação e a revisão logo na sequência, elas fazem uma revisão, 2 revisões, 3, 4, 5. Largam aquilo embaixo da carteira como se não houvesse amanhã. Depois pega e entrega. O problema é que o cara, quando revisa 5 vezes em sequência, ele não revisou 5. Ele revisou 1 e ele jura que revisou 5. A melhor estratégia é afastar, mesmo que um pouco, uma revisão da outra. Faz uma redação primeiro, faz outras matérias. Faz a primeira revisão e depois volta. Entendi. Porque, por exemplo, você já pegou coisas que escreveu para outras aulas, para outros materiais, sem dúvida. E aí quando se deparou com aquilo 2 dias depois, achou um lixo. Se você pudesse, reescreveria tudo. Verdade. E de repente o primeiro texto está ótimo. Ou quando você escuta o impropério, na hora você não consegue responder de imediato, né? Só depois. Só depois. Por quê? Porque na hora que você produziu aquele texto, o que estava tomando conta era um Orlando. Na verdade, a revisão é a revisão de uma pessoa diferente da que produziu. Então eu preciso de um deslocamento, mesmo que pequeno, entre uma revisão e outra. Tá certo? Deixa eu falar um pouquinho mais disso. Seguindo, dá uma olhada. E aí a gente precisa, também para que essa revisão seja a melhor possível, lembrar a diferença entre assunto, que é uma abordagem macro, e o tema, que é uma abordagem micro. O que acontece é que todo tema de redação pertence a um tema maior que ele. Esse tema maior do que o tema da redação a gente chama de assunto. O problema é que o assunto normalmente vem em um dos eixos do tema. E o candidato acaba por falar mais do assunto do que do tema em si. Isso, até certo ponto, não é um problema, desde que contextualização para o tema
Eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Dá uma olhada. Pegar a expressão-chave do ano passado. Publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema ele tem 3 grandes núcleos. E esses núcleos são os que estão marcados aqui. Publicidade. Opa. Peraí, Ctrl P. Valeu. Publicidade infantil e Brasil. Se de repente o candidato optasse por começar a redação falando a respeito de problemas no Brasil como um todo, para depois afunilar, é justo. Mas acaba ficando um pouco problemático para isso. Mas de repente ele começa falando de publicidade, para depois afunilar nas crianças, que é o foco de que o tema fala. Ou começando a falar das crianças, falando de transtornos, problemas pelos quais a infância pode passar. Inclusive a submissão a determinadas peças publicitárias. Aí eu afunilei de novo. Na revisão, e que isso fique muito claro, todos os parágrafos devem dizer, em maior ou menor grau, algo a respeito de todos esses eixos. Eu não quero ver um parágrafo nessa redação só sobre publicidade, para falar de criança depois. Não, eu preciso que, em alguma proporção, todos esses eixos sejam contemplados em todos os parágrafos, de forma que eu atenda ao tema. Mas tem uma ênfase em cada parágrafo de algum assunto? Aí a gente precisa focar para perceber qual é o núcleo desses núcleos, o central, aquele que se destaca. E o destaque é a publicidade infantil, obviamente. O tema do ano passado, inclusive, que vem com coletânea, oferecia um texto, na verdade era um gráfico, que mostrava como é que diversos... vem com coletânea? A coletânea de textos vem junto à prova. 3, 4 textos que dizem respeito ao tema em si. E é uma coletânea que pode ser usada no nível do dado, não no nível da forma. Copiar e colar é péssimo. Não, claro, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas contar com aqueles dados, beleza. E um dos dados do ano passado era sobre isso. Era como outros países lidavam com a questão da publicidade infantil. Perfeito. Legalmente e socialmente. Perfeito. Então ali você poderia ter um parâmetro para comparação. Que é um assunto que se encaixa perfeitamente para a nossa aula de hoje, da questão da sustentabilidade, da mobilidade urbana, né? De como é que o Brasil usa e outros países também. Exatamente. E como a gente não pode deixar esses outros países serem mais importantes do que o nosso na abordagem. Entendi. Até porque tem um foco ali, no Brasil. E isso muito candidato também se atrapalha. O cara desvia e vai falar da Noruega. Porque falar da Noruega vale quando ele volta para o Brasil e consegue estabelecer comparação. Mas quando ele para na Noruega para falar de Oslo... E quando ele para na Noruega para comparar aquilo que não dá para comparar com o Brasil. Entendi. Porque nem toda comparação é legítima. Sim. A comparação que funciona é aquela que dá sustentabilidade para a gente falar de como funcionaria aqui. Entendi. Beleza? E seguindo, aproveitando até o gancho do Orlando, sobre a questão da coletânea, que a gente vai falar no nosso próximo slide. Pode falar já, então. Não, aqui é só para mostrar, galera, aqui a questão do metrô é uma informação só, é uma imagem só para ilustrar. O metrô mais antigo do mundo é o de Londres, já tem mais de 152 anos, né? Um metrô gigantesco e tal. Aqui cartazes 151. É que tá comemorando que no dia 11 de janeiro fez 150 anos. Estamos em 2015, né? Então, aí os cartazes, né, dos metrôs do underground. Aí o maior metrô do mundo, de Xangai, né, 500 km de metrô. E o Pacto da Mobilidade Urbana, que foi lançado em 2012, mas que até agora esse dinheiro não foi, na verdade, implementado, não foi incrementado. Aí o VLT, que é o bonde, que está sendo construído aqui no Rio de Janeiro e também em algumas outras cidades do Brasil, mas é muito limitado aqui no caso do Rio, é mais turístico do que outra coisa, né, do centro urbano e tal. Nosso tempo está acabando, porque eu estou passando para poder chegar ao teu texto que você queria falar. E aí, voltando ao que a gente tinha comentado antes, que é a questão da coletânea. A coletânea ela pode ser um instrumento que favorece a construção de um texto melhor, sim, na medida em que serve como sustentação de ideias ou de ideias que possam promover outras ideias. É sobre isso que a gente vai falar. E de um roteiro? Não necessariamente um roteiro, mas uma espécie de canalização da discussão temática. Sim. Então, por exemplo, a gente pensa num Enem que exige do candidato a intervenção. Sim. O Enem cobra que o candidato ofereça propostas de solução para um problema. Se você parar para analisar, a publicidade infantil em si, ela não é um problema. Sim. Ela se torna um problema a partir do momento em que é aplicada com determinados fins mais de consumo exacerbado, etc. O candidato tem por obrigação encontrar o problema dentro de um tema originalmente neutro, para daí oferecer alguma proposta de solução. Seria esse caso da publicidade Seria infantil? o caso da publicidade. Você tem publicidades infantis que podem colaborar. Benéficas, claro. Para que a criança seja mais altruísta, para que ela colabore com o coleguinha, para que ela tenha mais noções saudável, de ética. dependendo do alimento. Exatamente. Ações promocionais em shopping
que tem aquela personagem mais conhecida e a criança vai lá, brinca, não seja afeto, carinho, dá para fazer isso com publicidade. Aliás, uma observação, muita gente confundiu publicidade com propaganda no tema do ano passado e confundiu publicidade com marketing, que é uma coisa que ainda está acima, que é a questão da gestão do negócio em si. Muito cuidado com os significados das palavras e de certas sinonímias, quer dizer, certas equivalências de sentido, que a gente constrói historicamente, mas que na verdade não corresponde à prática. Essa palavra eu não conhecia não, como é que é? Sinonímio o quê? Sinonímia, sinônimo. Tá, o sinônimo perdão. Vamos dar uma olhada na coletânea? Deixa eu ver o que a coletânea tem para ajudar. A coletânea, em primeiro lugar, pode ser um instrumento de paráfrase, ou seja, você contar com dados dos textos oferecidos, reescritos, colocados de uma outra forma, para favorecer sua argumentação. A coletânea pode servir também de princípio argumentativo, ou seja, um dado da coletânea que acaba por favorecer a construção de um dado seu. Então você pega, por exemplo, uma estatística. É muito comum você encontrar em coletânea de Enem dados estatísticos a respeito de uma realidade, geralmente nacional. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? Você pode pegar aquele dado para, com isso, voltando para cá, pegar a intervenção. E essa intervenção acaba por significar o quê? Algo que você construiu com base num dado que a coletânea te deu. Então, por exemplo, deu uma porcentagem sobre o aumento de atendimentos em determinados hospitais. A intervenção, de repente, pode ser para canalização de mais recursos para esse tipo de hospital em que o atendimento se tornou mais frequente. É para isso que a gente usa números. Os números não valem somente por si sós, mas pela você repetir o número na redação, não é isso? Você reproduzir. É pegar aquele dado e transformar aquele dado num embasamento para alguma ideia sua, para gerar autoria. Perfeito. Tá ok? Seguindo. Outra coisa também importante em coletânea, até destacar, é a questão da verbalização do visual. O que significa isso? Volta e meia em coletânea tem gráfico, volta e meia em coletânea tem charge. A capacidade que você tem de usar isso, ela vem a partir do momento em que você entende, e entendê-la significa manuscrever. A minha sugestão para você é, apareceu charge, escreve. Apareceu gráfico, escreve. Tenta traduzir verbalmente aquele conhecimento visual, para não gerar uma interpretação vaga, muitas vezes ambígua. Ainda mais em charge, que depende de uma contextualização histórica, né, contemporânea àquela situação, e muitas vezes o candidato não tem. Então ele não sabe nem o que a charge está criticando. Tenta transformar, tenta jogar para o papel. Tenta fazer daquilo uma estratégia de argumentação escrita mesmo, porque com isso ele acaba favorecendo a montagem do texto como um todo. Entendi. O meu vestibular, por exemplo, tinha sempre uma charge da Mafalda. Ainda cai? Ainda cai, Mafalda, Calvin, tem algumas personagens... São mais críticos, né? Exatamente. Existe uma criticidade social muito grande ali. E não só isso, a Mafalda e o Calvin estimulam muito essa questão da linguagem visual, principalmente fisionômica. Questões de ironia, por exemplo, podem fazer uma costura entre um balãozinho e uma fisionomia. Porque a ironia, durante muito tempo, ficou naquela definição de dizer o contrário do que se pensa. Só que tu não vai poder tomar um café com o Calvin, pra perguntar para ele o que ele estava pensando naquela hora. E, de repente, o que ele pensou pode ser substituído pela fisionomia da personagem. Ok? Legal isso. Foi? Bacana. Vamos lá para a gente fechar, então, essa questão do checklist. Dá uma olhada no slide comigo. Eu coloquei algumas perguntas que você deveria se fazer a cada parte da redação assim que concluída, nessa revisão. Muito legal. Vamos dar uma olhada na introdução, então, primeiro parágrafo. Algumas perguntas, vamos lá. Primeira, contextualizei a abordagem, quer dizer, será que eu não entrei já botando o pé na porta do tema? Será que eu permiti ao avaliador que ele fosse introduzido aos poucos naquele curso? É importante uma preliminar? Fundamental, senão vira uma resposta discursiva de até 30 linhas, que o cara tá botando o pé na porta falando sim. A ideia não é essa. A ideia é abrir. Como é que você pode abrir? Cerca Lourenço. Exatamente. Você começa... fala do assunto, lembra assunto-tema? Fala do assunto, depois canaliza para o tema. É uma boa forma, que a gente chama de técnica de afunilamento. Preliminar Você vai do maior para o menor. Seguindo, vamos lá. Expus posicionamento a respeito do tema, quer dizer... Eu saí do primeiro parágrafo entregando opinião a respeito do assunto que foi colocado. Se eu sair do primeiro parágrafo entregando isso, muito bom. Se eu não sair do primeiro parágrafo entregando para onde eu vou, requer um cuidado maior. Tem que refazer, tentar construir um parágrafo em que se diga para onde se vai. Até porque o nome do texto é dissertativo argumentativo. Opinião sustentada. Não dá para entregar essa opinião em outro local. Entendi. Então já deixa o primeiro parágrafo como espaço para contextualização e para opinião. Perfeito. Fechando. Estimulei conexão com o desenvolvimento. Você pode terminar a introdução citando, e não argumentando, lembrando, citando argumentos com os quais você vai contar.
O texto ele é feito de parágrafos, mas esses parágrafos precisam estar costurados. Tem um mínimo, tem uma regra para isso? Não, não tem uma regra para a quantidade de parágrafos, mas o bom senso pede que a gente não tenha início, meio e fim, 3. A gente tenha 4 ou 5 em média. Então, um para começar, um para finalizar e 2 ou 3 com as sustentações daquilo que você teve como opinião. Perfeito. Então, fica a dica. De repente, nessa revisão que você vai fazer, que é muito mais cuidadosa, será que de repente não valeria a pena fechar essa introdução com algum gancho? Pode ser uma pergunta. Que fatores levam a esse cenário? Que cenário? A tua tese. Uma pergunta é cabível? É cabível, porque o desenvolvimento vai funcionar como resposta para ela. Entendi. Então, por exemplo, o cara termina a introdução dizendo que aspectos levam a explicar esse traço, essa opinião, ou qualquer coisa que sugira aquela tese que foi colocada. Perfeito. Tentando evitar palavras que gerem metalinguagem, por aí vai. Seguindo. Checklist para desenvolvimento. Contei com um único argumento por parágrafo, isso é importantíssimo, tá? Um argumento por parágrafo, não deixa isso ultrapassar muito. Até porque o que a gente vem percebendo é que muitos candidatos, ao contrário do que se imagina, têm muitas ideias, até mais do que aquelas com as quais ele precisa contar. Aí desculpa o termo, vomita tudo no parágrafo. Exatamente, acaba construindo um parágrafo com muita argumentação e depois pouco foco. E depois não tem mais para os outros. E também tem o contrário, não tem argumento nenhum. Porque, na verdade, ele usa aquele para expandir coisas de que ele já falou. Entendi. E a segunda pergunta, dá uma olhada. Evitei que um parágrafo inteiro fosse ocupado por exemplificações de outras ideias expostas no texto. Preste atenção. É fundamental que você exemplifique seus argumentos. Mas é fundamental também que seja exemplificação e não a argumentação solta, seca. Não faça de um parágrafo seu uma oportunidade para só ilustrar aspectos já ditos. Exemplo colado no argumento. Tenta não fazer de um parágrafo inteiro só a exposição de ideias, que ilustram até aquilo de que você já falou, mas enfraquecem a argumentação da redação. Perfeito. Tá ok? Seguindo contigo. Não, e só para acabar, galera, um dos temas que eu acho que pode ser abordado nessa prova, não só na redação, mas em humanas em geral, é que no final do ano, só para terminar a nossa aula, tem a COP21 e tem tudo a ver com o tema da sustentabilidade, já que o encontro em Paris vai definir o futuro do protocolo de Kyoto, que foi estendido até 2020, né? Primeiro ele foi estendido até 17 e agora até 2020, e vão criar um protocolo de Kyoto 2. E eu acho que duas questões podem ser cobradas nessa prova, e eu não estou limitando só a redação, estou falando também de ciências humanas como um todo, que é a questão da COP21 e da encíclica papal Laudato Si, que fala sobre o meio ambiente, que foi um estardalhaço. Primeira vez que a igreja, que o Vaticano, toca num assunto que é tão científico e que a igreja sempre se manteve tão à distância. E esses dois assuntos, eu acho que realmente são importantes. Só para terminar no slide, a COP21 é em Paris, né, em Montparnasse, até próximo onde eu tenho um apartamento, é logo ali, e estão convidados. E, além disso, o Papa, aí, acordo que foi feito também entre os Estados Unidos e China, os países estão se adiantando com relação à COP21, e o Obama, que lançou um plano recentemente também de energia limpa para diminuir o uso de carvão, por exemplo. E o que eu queria chegar é ao Papa. Não, quer dizer, ainda tem um texto aqui do Rafael. Fala aí, Rafael. Só para concluir a questão da revisão 2.0, e aí vamos falar do último parágrafo, que também tem sua estratégia, né, seu poder de decisão, que é a intervenção. Fazer algumas perguntas rápidas para ilustrar como é que essa intervenção funciona. Dá uma olhada lá. Ofereci preferencialmente 2 intervenções ao problema exposto ou encontrado no tema, incluindo agentes e mecanismos de execução. Vamos lá. Tentar aperfeiçoar a intervenção até na hora da revisão. Lembrando, tenta fazer com que haja intervenção e a demonstração de qual é o seu agente, quer dizer, quem faz com que aquilo possa ser executado e como aquilo possa ser executado. Esse número de 2 intervenções, ele não é oficial, ele não é universal, ele é estilístico e uma proposta. 2 intervenções bem trabalhadas funcionam bem como resolução da questão. Perfeito. Lembrando que você também só está fazendo uma redação, não está salvando a terra. Tem gente que na hora que está produzindo redação, com a melhor das intenções, acaba por querer polemizar, aprofundar e fofuras à parte, você só tem que entregar um texto para mim. E nessa entrega de texto, tenta ser um pouquinho mais pragmático, tá? Vamos fechar? Indiquei perspectivas de futuro a partir da adoção da proposta oferecida pelo texto. Quer dizer, será que essa conclusão não poderia ainda esticar um pouquinho, entregar que tipo de sociedade você poderia, né, visualizar a partir dessa proposta sendo executada? Tá ok?
E aí, só para completar, passando por alguns aspectos gerais. Contei com a primeira pessoa do singular, mesmo que involuntariamente. Isso é totalmente proibido. Cuidado com alguns verbos que sugerem primeira do singular, mesmo que você nem tenha percebido. Sim. Você pega o caso do sabia. Ele sabia, só que o mesmo sabia serve para você sabia, e eu sabia. Então, de repente, o cara coloca um verbo sem sujeito explícito. O avaliador no direito de ler uma primeira do singular ali, pô, o cara está querendo afunilar mesmo, querendo fazer com que os pontos sejam perdidos, claro. Você dá motivo para ele. Fazer a triagem, né, o máximo possível. Né? Existem dois erros. O erro que você realmente tem e o erro que você deixa ele ler. Cuidado com essa diferença, tá? Fechando. Contei com primeira pessoa do plural, dando conta da sociedade como um todo, ou de visões particulares de mundo? Quer dizer, se eu usei primeira do plural, é para falar da sociedade inteira ou só de mim? Se for da sociedade como um todo, ótimo. Senso comum, ok. Visão pessoal, fora. Aí, fechando. Questão das vírgulas, eu fiz para organizar ou para respirar o texto. Os acentos, uma coisa curiosa. Aí essa parte de ortografia mesmo. É, exatamente. E não só, algumas outras coisinhas também. Mas olha que curioso sobre o acento. O cara sabe que tem acento, mas ele esquece. Ele acaba a palavra, jura que vai voltar para colocar o acento, ele não coloca. Tem isso? Tem o quê? Você não faz ideia. Cuidado, hein? Você sabe que tem acento, assim que escrever a vogal, vai lá e coloca. Dá mole não, tá? Fechando. Deixei que palavras se repetissem no mesmo parágrafo. Coesão, né? Repetição vocabular. O que de pior pode acontecer é essa repetição. E vamos fechar. Exagerei no uso do que em um mesmo período. Existe um problema, volta para cá, chamado de queísmo. E esse queísmo significa, tem nome até, a repetição de que. E o maneiro é que o cara que repete muito o que, ele já está cometendo outro problema na sequência. Eu não preciso nem ler, que é a questão do período. Você que está me acompanhando agora vai confirmar. Quanto maior a quantidade de que, maior o período que você produz. Vamos tentar minimizar um pouco isso, tá ok? Legal, bacana, galera. Então é isso. Acho que a nossa aula já até invadiu o tempo aqui. Foi um prazer mais uma vez, inenarrável estar com você. E mais ainda com vocês aí de casa. Pô, bacana mesmo. Espero que vocês tenham aprendido aí com o Rafael. Eu aprendi pra caramba. Toda aula minha eu fico aqui babando com o conhecimento desse cara. Sinceramente, Rafael, que isso. Você é o cara Toda mesmo. Vez que a gente tá junto pô, também. queísmo. Pô, eu aprendi muita coisa hoje. Então, boa sorte na sua prova. Algum recado? Alguma coisa que vocês queiram falar? Tem intervalo? Não tem nada? Não, eu só queria dar um recadinho rápido. Ah, desculpa. Primeiro... Mas antes disso, eu queria... queria agradecer a presença de todo mundo e lembrar, como o Marquinhos disse agora há pouco, a gente tem na véspera do Enem um aulão maravilhoso montado para vocês. E dia 23, do dia 23. Exato, vocês não têm ideia do que está vindo por aí. Muito foco, muito foco. Quem assistir vai entender por quê. E outra coisa, hoje é dia 3 de outubro hoje, não é? Dia da Revolução de 30. Sabia disso? Não. Getúlio Vargas chegou ao poder no dia 3 de outubro de 1930, amarra os cavalos no obelisco aqui da Avenida Rio Branco, a gente está do lado. É uma data histórica. Precisava falar isso? Acho que não. Mas eu falei. Mas eu falei, ok? Um abraço a todos. Galera, teremos um pequeno intervalo agora de quantos minutos? Uns 8 mais ou menos e voltaremos daqui a pouco. Um abraço, tchau. Tchau. Mãe, beijo.